Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta. O tema da nossa aula hoje é preconceito, herança da escravidão. Vamos trazer aqui alguns elementos que explicam um pouco da origem do preconceito que está tão presente nas relações da nossa sociedade. A África antes dos europeus. A escravidão, ela já existia na África bem antes da chegada dos europeus. Não só na África, mas em outras civilizações fora dela, o trabalho da mão de obra escravizada já estava presente em alguns sistemas de produção. Era o caso do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia, da Roma Antiga. Em essas civilizações a gente percebe o uso do trabalho dos escravizados. A principal característica era o fato de o escravizado não ter domínio sobre si mesmo, sobre sua própria vida. O escravizado a escravidão não estava relacionada à cor da pele. Qualquer pessoa poderia ser transformada em escravo. Isso dependia de algumas condições. É o que vocês veem aí do lado direito do vídeo de vocês. Tanto homens quanto mulheres, negros, brancos ou asiáticos poderiam ser transformados em escravos se estivessem dentro desses critérios que a gente está vendo aí. Ser prisioneiro de guerra, caso um povo perdesse a guerra para o outro, era transformado em escravo. Ser um criminoso, a escravidão era uma forma de punição. Ou ter uma dívida e não conseguir pagá-la. A escravidão era uma forma de pagar a dívida. E uma vez que esse débito fosse sanado, o escravizado poderia até voltar à sua condição de liberdade. Em algumas situações, os escravizados eram incorporados às famílias de seus senhores. Vamos lá. Na África, até o século XV, o comércio de escravos era apenas uma das atividades econômicas desenvolvidas no continente. Homens e mulheres eram comercializados principalmente por árabes e por povos da região norte da África, os chamados berberes. Muitas vezes os escravizados eles eram negociados tanto dentro da própria África como para fora da África, e esses escravizados trabalhavam lado a lado com o seu senhor. Não havia uma relação de distanciamento. O escravizado ele acabava fazendo parte do próprio grupo familiar, visto dentro do próprio clã. Na África a gente via, então, aí tem uma imagem, a gente via então muitas vezes os grupos sendo levados para outras regiões, amarrados pelo pescoço ou mesmo pelos pés, e não havia uma preocupação se eram ou não negros. Naquela época, o que distinguia eram os traços culturais, as questões voltadas à língua, a modos de viver. Não havia relação com a cor da pele. No século XVII, o tráfico de escravos se tornou a principal atividade econômica da região, e cerca de 11 milhões de pessoas, durante quase 400 anos de escravidão, foram trazidas da África para as Américas. Como vocês veem aí no mapa ao lado, os escravos saíam principalmente de duas regiões aí da África, a região dos sudaneses e a região dos bantus. Aliás, os bantus e os iorubás foram os principais povos trazidos para o Brasil. Muitas desses povos saíam da região dos portos de Luanda, Benguela e Cabinda. E chegando aqui, a maioria deles chegou nos portos de Salvador, Rio de Janeiro, Recife e São Luís. Muitos dos escravizados que foram trazidos para cá foram negociados por chefes locais. E esses chefes dominaram durante muito tempo o comércio de escravos. Mas a partir do momento em que as elites de algumas regiões começaram mesmo a fazer guerras com outros grupos com a intenção de conseguir novos escravos para serem negociados, começou a haver muito conflito de interesse na região, muitas guerras, e esses reinos acabaram sendo enfraquecidos. E aí os europeus passaram a dominar o tráfico de escravos. A partir do século XV, quando o tráfico começou a acontecer na região do Oceano Atlântico, é que a escravidão passou a ser associada à cor da pele. E foi a partir daí que negro se tornou sinônimo de escravo.
Como a escravidão ela era muito terrível, ela acabou gerando uma série de situações de conflito e ela precisava ser justificada. Foi com essas justificativas que surgiu o preconceito. Mas, como dizia sabiamente o líder político, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Para justificar a escravidão, muitas teorias foram criadas por religiosos, por pensadores, por viajantes europeus ou mesmo pelos comerciantes escravistas. E a gente vai conhecer aqui algumas dessas teorias que justificavam a escravidão. Destacamos três. Uma primeira teoria aí dizia que os negros eram uma espécie humana inferior e selvagem e que deveria ser civilizada através da escravidão. A segunda teoria dizia que os negros descendiam de Cã e Cã teria desobedecido ao seu pai, teria desonrado a seu pai e todos os seus descendentes teriam sido condenados à escravidão como forma de castigo. É uma história que se assemelha um pouquinho à história de Caim e Abel. A terceira teoria dizia que a pele escura era um sinal de pecado e que o trabalho deixaria os negros purificados. A África era constantemente associada ao inferno. Muitas dessas ideias começaram a ser questionadas apenas lá pelo século XVIII, com o surgimento das chamadas ideias iluministas. Só que, mesmo com a contestação dessas ideias, com o surgimento de movimentos contra a escravidão, o preconceito ele não teve fim. E no século XIX, mesmo com o fim do tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico, as nações imperialistas se inspiraram nessas teorias já presentes para a escravidão, se inspiraram nessas teorias para justificar uma nova forma de exploração contemporânea. E a partir do final do século XIX e durante o início do século XX, essas nações imperialistas diziam que os africanos, os negros, eles eram ingênuos e que eram incapazes de aproveitar racionalmente a riqueza de seus territórios. E assim, eles precisavam ser tutelados e civilizados pelos brancos. Todas essas ideias preconceituosas que justificaram tanto a escravidão quanto a exploração do século XIX e início do século XX, elas estão presentes até hoje e servem como justificativas para grupos que tentam se impor e se colocarem como superiores aos afrodescendentes. Bom, pessoal, por hoje é só. Aqui no final do nosso vídeo tem referências, links de vídeos que podem ajudar vocês a ampliarem os seus conhecimentos, bem como a indicação bibliográfica de um texto que eu produzi para auxiliar o estudo de vocês e uns exercícios. Lá onde tem escrito, lá embaixo nessa lista, onde tem escrito Jaqueline Borroni, vocês encontram o link do Drive, onde vocês vão ter um texto base para estudar e alguns exercícios para fixar um pouco mais o trabalho, o conteúdo de vocês aí. Deixo meu abraço e até a próxima aula.